Lá na página 65, pessoal, vou fazer a 11 então. Se os valores correspondentes às alternativas corretas somem. Um próton, um elétron e um nêutron penetram em um campo elétrico uniforme entre duas placas paralelas, descrevendo trajetórias que estão mostradas na figura abaixo. O sentido do campo elétrico está indicado na figura. Legal, então tem uma placa paralela e plana carregada, outra placa, o campo elétrico é para baixo. Se o campo elétrico é para baixo, então eu sei que essa placa está positivamente carregada e a outra negativamente carregada, já que o campo elétrico é de afastamento nas positivas e de aproximação nas negativas. Ele ainda fez aqui 3 pontilhadas, uma indo em direção à placa de cima, que ele chamou de placa, né, trajetória 1, aliás, uma passando reto, que ele chamou de trajetória 2, uma indo para baixo, chamou de trajetória 3. Um próton, um elétron e um nêutron. Então vamos lá. 0,1. O elétron tem a trajetória 1 e o próton a trajetória 3. É só lembrar que os opostos, o elétron vai em direção à placa positiva porque ele é negativo e o próton vai em direção à placa negativa porque ele é positivo. Ok. Verdade. 0,2, 0,4, 0,8, 16, 32, 64. 0,2. O elétron tem a trajetória 3 e o próton a trajetória 1, já que a 0,1 estava correta, a 0,2 é um absurdo. O elétron e o próton têm a trajetória 2. Por que eles não vão ser atraídos pelas cargas das placas, né? Um absurdo. 0,8. O nêutron tem a trajetória 2. Ele é neutro, não vai ser influenciado pela carga elétrica das placas, faz todo sentido. O próton pode ter tanto a trajetória 1 como a trajetória 3. Né? O próton tem que ter uma trajetória definida, já que ele tem carga definida, né? 32, somente o próton tem a trajetória 2. Não, é somente o nêutron. 64, o próton, o elétron e o nêutron seguem a trajetória 2. Um absurdo total e completo. Então ficamos com 0,9. Ó, 2 questões da UFSC bem tranquilas e elas aparecem sim. Só de tu matar as mais tranquilas, cara, tu já te diferencia. Tá? Então, importante matar essas questõezinhas mais fáceis. A 17 o amigo pediu. Vamos fazer a 17 ali, galerinha, da nossa querida UDESC. Ah, professor, mas já passou o UDESC. Não, tem nada a ver. É muito comum uma matéria de uma cair na outra. Aliás, parece até que os professores tomam cerveja juntos às vezes. Né? Estranho, porque às vezes uma questão que caiu na UDESC tem o mesmo mote, a mesma ideia central de uma questão que cai na UFSC depois. Né? E de fato, né, cara, pessoas da mesma área que se conhecem, vão para os mesmos congressos, sentam para tomar uma cerveja e discutir para a prova de vestibular que eles fizeram, é natural que um se contamine com a ideia do outro, né? Então vamos lá, de repente a gente dá sorte. Questão 17, lá da página 66. Olha lá, pessoal, falava o seguinte: considere 2 superfícies equipotenciais A e B numa região de campo elétrico uniforme de módulo 1 vezes 10 na 2 Newton por Coulomb. 100, né? 100 Newton por Coulomb é o campo elétrico. Superfície equipotencial é uma superfície que tem o mesmo potencial. Então aqui tem a mesma voltagem em toda essa linha pontilhada A. Essa linha pontilhada B, né, que na verdade sai do plano do quadro aqui, por isso uma superfície, ela também tem a mesma voltagem. As distâncias CD e DF valem respectivamente 4 centímetros e 2 centímetros. CD é essa distância aqui e DF é essa outra distância aqui. Então, valem respectivamente 4 centímetros e 2 centímetros. Calcule. Letra A. O trabalho realizado pela força elétrica na condução de uma partícula de carga Q igual a 2 microcoulomb e massa M igual a 20 gramas, DC até F.
Galera, se ele for de C até F, não interessa como que ele vai, se ele vai rodopiando, se ele vai zigue-zagueando, se ele vai em linha reta, ou se ele primeiro vai assim e depois assado. Porque o deslocamento num campo elétrico uniforme, né, a trajetória não interfere para o fenômeno. A única coisa que interfere, na verdade, é lembrar daquela equaçãozinha, ó. O que é energia potencial elétrica, que é a mesma coisa que trabalho da força elétrica? Escrevi errado. Voltagem, né? Eu quero, na verdade, voltagem. O que é potencial elétrico? Potencial elétrico, pessoal, que nós vimos a definição, é energia potencial elétrica sobre carga. Ou seja, potencial elétrico é o trabalho da força elétrica sobre carga. Ele pediu o trabalho da força elétrica, né? Está dividindo, passa. Então, se eu quiser o trabalho da força elétrica, eu tenho que pegar a voltagem e multiplicar pela carga. A carga ele me falou, né? E a partícula foi da onde para onde? Então, que voltagem tem que ser essa? Já que eu vou levar a partícula de C para F. É a voltagem entre C e F. Faz sentido, né? Para poder calcular o trabalho para levar a partícula de C até F, a partícula eu já sei que tem carga de 2 microcoulomb. 2 vezes 10. Só falta eu descobrir a diferença de potencial. Mas tem uma outra equação que a gente viu na revisão, né? Que serve só para campo elétrico. A diferença de potencial entre o ponto C e F é o campo elétrico uniforme vezes a distância entre C e F. E aqui é que mora o perigo, meus amigos. Qual será a distância que eu vou usar entre C e F? Será que é o 4? Será que é o 2? Ou será que é um Pitágoras aqui, ó? Por incrível que pareça, lembra que eu falei que a trajetória não importa? Certo? É só achar a distância entre as superfícies equipotenciais, ou seja, a distância a ser usada é apenas o 4. Pensa, gente, daqui para cá não tem o mesmo potencial? Se tem a mesma energia, não gasta energia para sair de um lugar de mesma energia e ir para outro de mesma energia, né? Ou seja, não existe trabalho para deslocar uma partícula em uma superfície equipotencial. Peraí, cara, o elétron quando gira em torno do núcleo atômico, ele não faz de maneira circular nos orbitais mais simples? Então ele está gastando energia para circular ali em volta da carga do núcleo atômico? Ele não pode estar gastando energia, né? Senão os átomos parariam em algum momento, né? Certo? Então é só lembrar do elétron girando no núcleo atômico, isso não gasta energia, certo? Estar a uma mesma distância de uma carga não gasta energia. Se movimentar em uma superfície equipotencial não gasta energia. Então a grande pegadinha era ter percebido que essa distância deve ser medida perpendicularmente entre uma superfície equipotencial e outra. Então a distância é 4 centímetros. Cuidado, hein? Campo elétrico 100. Distância 0,04, que tem que passar para metro, dividir por 100. Certo? Talvez esse seja um pouco mais delicado, né? Então qual é a diferença de potencial? 4 volts. Agora que eu descobri que é 4 volts, é só substituir ali. Trabalho para levar a carga de C para F, 2 vezes 4, 8 vezes 10 na menos 6 joules. Pô, essa aí foi bonita, que a gente teve que usar a definição de potencial elétrico e também lembrar que em campo uniforme o potencial elétrico é o campo elétrico vezes a distância. Que distância? A distância entre as superfícies equipotenciais. Não é a distância que o objeto se moveu, não. Cuidado. A diferença de potencial entre D e F. Ué, o D e o F não estão na mesma superfície equipotencial? É equipotencial, então eles têm o mesmo potencial. Então a letra B, CDF igual a 0. Superfície equipotencial. A diferença de potencial entre C e F. Ué, eu descobri para poder resolver o problema, né? Qual foi a diferença de potencial entre C e F? 4 volts, já foi calculado. Letra D, a aceleração da partícula nesse campo. Legal. Galera, para calcular a aceleração, segundo a lei de Newton, física, meu amor, não é isso? A massa da partícula ele falou que era 20 gramas. Divide por 1000, 0,02, não é isso? Só falta descobrir a... Se eu tenho um campo elétrico e tem a carga, é só lembrar a definição de campo elétrico. Força sobre carga. Vou fazer aqui que ali a galera não escutou. Campo elétrico é força
sobrecarga. Agora sim, qual é o valor do campo elétrico? 100, né? Ou 10 na 2, não é isso? A força eu quero descobrir. E qual é o valor da carga da partícula? 2 vezes 10 na menos 6 está dividido, passa. A força vai dar igual. 100 é 10 na 2, né? Com 10 na menos 6, 2 vezes 10 na menos 4 newtons. Descobrir a força, vou substituir ali. Vai ficar 0,0002, 1, 2, 3, 4. Está multiplicando, passa 0,0002 dividido por 0,02. Tem gente que diz que não gosta de potência. Faz então, né? Muito mais gostoso usar potência, né? Essa aqui é 2 vezes 10 na menos 4. Esse aqui é 2 vezes 10 na menos 2. 2 dividido por 2, 1. 10 na menos 4 dividido por 10 na menos 2. O 10 na menos 2 passa para cima, 10 na 2. E 10 na menos 4 com 10 na 2. 10 na menos 2 metros por segundo ao quadrado. 0,01 metro por segundo ao quadrado. Bem bonita essa questão, cara. Te agradeço ter pedido ela. A gente revisou coisas muito importantes. Potencial elétrico, energia sobre carga ou trabalho sobre carga. Em campo constante, a diferença de potencial é o valor do campo vezes a distância entre essas superfícies equipotenciais. Definição de campo elétrico é força sobre carga. E ainda de lambuja usamos a segunda lei de Newton, física, meu amor. Ótima questão, super completa. E ó, discursiva, hein? Essa aí era uma para fazer na mulher, tem que montar tudo bonitinho, circular as respostinhas, letra A, letra B, C e D, para um corretor poder aceitar também a tua organização. Essa parte aqui? Isso, aqui, olha só. Para te provar isso, bacana eu ter me perguntado isso. É tua ou não? Depois eu vou precisar mais, hein? Ó, gostei da tua pergunta, tá? Pergunta de quem quer entender um pouco melhor isso. Para te explicar exatamente por que a distância tem que ser só aquela distância que a gente usou, vou fazer assim, ó. Potencial elétrico é K vezes Q sobre D, tu concorda comigo? Se eu calcular o potencial elétrico nesse ponto, todos a uma mesma distância, tá vendo? Eu vou perceber que tem uma esfera em volta da partícula que tem o mesmo potencial. E potencial tem a ver com energia. Quer dizer que se eu pego uma partícula positiva e boto ela aqui, ou boto ela ali, ou boto ela aqui, ela vai ter a mesma energia. Quer dizer que em volta de uma partícula positiva tem regiões esféricas de mesmo potencial. São superfícies equipotenciais, tudo bem? A gente pode dizer que próximo dela, por exemplo, essa esfera aqui tem 10 volts. Aqui poderia dizer que tem 5 volts, ali tem 3 volts, essa esfera, essa região, beleza? Quer dizer que, se eu pegar essa partícula negativa, ela está se atraindo, né? Se eu só soltar, ela vai tender a se aproximar, não é isso? Mas se eu jogar ela com uma velocidade certa aqui, ela vai querer fugir por inércia, mas tem a força elétrica trabalhando ela como centrípeta, certo? Ela tende a ficar oscilando. Peraí, cara, como a Lua orbitando a Terra, certo? Só que não é as cargas elétricas que atraem uma outra, né? É massa, né? É uma outra, um pouco diferente a ideia. Então, na verdade, o que eu estou te mostrando aqui é que os átomos funcionam assim. O elétron tem uma certa velocidade, está rodopiando em volta do núcleo atômico e ele fica ali rodopiando. Se ninguém empurrar ele para ele sair daquele orbital, ou se ninguém tirar a energia dele, ele vai continuar assim para toda a eternidade. Ou seja, se movimentar em uma superfície equipotencial não gasta energia. O que gasta energia, ou ganha energia, né, é se aproximar do núcleo ou se afastar do núcleo. E observe o seguinte, ó, essa situação é muito similar a essa, só que aqui a superfície equipotencial não é curva, porque o que está gerando isso são placas paralelas carregadas, né? Ou seja, já que aqui tem a mesma voltagem, sair daqui para cá, ficar passeando com a carga aqui não gasta energia nenhuma. Se tu assoprar a carga aqui, ela vai embora e continua em linha reta dentro dessa superfície. O que gasta energia é fazer isso ou isso. Ou seja, essa distância vertical medida na superfície potencial não faz diferença. O que realiza trabalho é ir a contra ou a favor da força, né, que vai atuar nesse sentido. Então é esse tipo de movimento. Ou ainda, trabalho da força-peso. Fazer isso aqui, ó, o peso realizou o trabalho? Não, né? O trabalho só realiza peso ou na descida, trabalho positivo do peso, ou na subida, trabalho negativo, porque ele, né? Então tu pode imaginar, ó, que ao deslocar um corpo na superfície da Terra, eu estou fazendo uma curva na superfície da Terra, né?
Tá vendo? Por isso que a energia, o trabalho da força-peso é nulo na horizontal, certo? Só na vertical, ó, como é similar uma coisa a outra, né? Certo? Tudo relacionado. Bonita a tua pergunta, parabéns. Quanto tempo eu tenho, galerinha? Ah, dá de fazer uma. Sim.